Nesse vídeo eu vou contar a história dos microfones. Então, vamos nessa! Muitas vezes esquece que o microfone não é só aquele aparelho usado em palestras e em shows. Na verdade, este dispositivo é bem mais popular do que se imagina. Ele é usado na TV, no rádio e no cinema. E, além disso, está nos computadores e nos celulares. As comunicações a longa distância não seriam possíveis sem ele. Mas quem inventou o microfone? Acredite, mas o dono dessa ideia revolucionária não foi primeiro ao criar um microfone realmente utilizado. Mas fique tranquilo, os méritos dele não são perdidos. Afinal, sua patente foi a base para tudo. Quem inventou o microfone foi Emil Berlin. Você já ouviu falar sobre esse evento? No dia 4 de março de 1877, Berlim criou o primeiro microfone da história. Mas espera, não tinha mais alguém nessa história? Quem foi que criou o primeiro microfone utilizável? Alexander Graham Bell é o nome do homem que comprou por $50 mil a patente de Emil Berlin. Bell, na época, era dono de uma empresa telefônica e ficou fascinado pela invenção do alemão. Alexandre foi por muitos anos considerado o inventor do telefone, porém em 2002, Antônio Mossur foi oficializado como o inventou o telefone. Na verdade, esta foi mais uma patente adquirida por Bell durante os anos de 1870. Foi no laboratório da companhia do empresário do ramo telefone, onde a maior parte do desenho do microfone foi feito. A empresa recebe o nome de ATT&T e hoje é uma das subsidiárias do Nokia. Olha, em 1916, um dos funcionários de Bell desenvolveu o microfone condensador. A invenção trouxe ainda mais avanços para a ideia original de Emil Berliner. O objetivo do trabalho no laboratório da empresa telefônica visada apenas a telecomunicação. Porém, acabou sendo um grande avanço para a indústria de microfone. Aqui vamos citar modelos. É preciso dividir os microfones em tipos distintos: dinâmico, capacitivos e difíceis. Os dinâmicos são os mais usados e normalmente tem uma membrana plástica diáfana ligada a uma bobina e fica apoiada por um sistema de suspensão elástica dentro da influência do campo magnético de ímã. Quando alguém fala perto dele, o diafragma vibra devido à vibração da pressão do ar provocada pelas ondas sonoras. Essa vibração faz a bobina vibrar e que faz que o campo magnético percebido, entre aspas, por ela se altere e a variação do fluxo magnético que atravessa a bobina induz a geração de uma corrente elétrica proporcional e é assim que as ondas sonoras são formadas em sinais elétricos.
Os microfones capacitativos, por sua vez, são mais sensíveis e usados em estúdio para captarem sons com mais riqueza. Detalhe. Ele utiliza um diafragma metálico que vibra com as ondas sonoras e uma placa metálica fixada paralelamente a ele. Esses dois componentes são chamados de placas capacitivas. A placa que não faz o papel do diafragma e energizada, e conforme o diafragma se aproxima dela, o círculo fica próximo de fechar, emitindo sinais elétricos. Esses sinais são bem fracos, por isso precisa passar por uma amplificação antes de serem reproduzidos em caixas de som ou gravadores. Por fim, há microfone de fita, que são modelos antigos, praticamente aposentados, entre aspas também. Quer dizer, não entre aspas, porque quando a gente fala aposentados, são uma coisa que, vamos dizer que não faz mais um sentido para nós. Por exemplo, quando a gente se aposenta, aquele trabalho não vai fazer mais sentido para a gente, porque a gente já está numa certa idade de não fazer aquele trabalho. Então, eles estão aposentados ali, porque não faz mais sentido aqueles microfones de fita serem, como é que se diz? Serem utilizados, tá? Eles utilizam um diafragma bem leves e finas fitas de metal, captam a movimentação, a velocidade do ar. Isso faz com que eles tenham uma alta sensibilidade a sinais agudos. Essa alta sensibilidade, no entanto, faz com que o microfone capte até ruído muito baixo, emitindo um som que lembra de transmissões antigas. Sua principal desvantagem é fragilidade, já que ele é muito propício a danos. O que o microfone faz basicamente é transformar um sinal acústico em um sinal elétrico. Uma vez que a nossa voz é convertida, entre aspas, ela pode ser transmitida e reproduzida em um outro dispositivo. Considere, portanto, os microfones como opostos de caixa de som. Alguns microfones têm uma espécie de uma espuma, tipo essa espuma aqui, que dentro também de uma cápsula do microfone, eu vou pedir para o editor botar aí na tela, e também dentro dessa cápsula de microfone, como vocês estão vendo, tem uma espuminha para isolar, como a gente vai ver. Alguns microfones têm uma espécie de espuma em sua extremidade, mais do que um efeito decorativo. Esse item possui algumas funções importantes. A primeira delas é a proteção do equipamento, já que ela evita, por exemplo, que os dedos ou a saliva do que usam o aparelho acabem em contato com seus componentes eletrônicos, como por exemplo a cápsula, a placa e entre outras coisas. Então aquela espuma ela tem uma importância de proteger as nossas salivas. Por exemplo, quando você aproxima muito perto do microfone da sua boca, a saliva fica só na cápsula. Por isso, cápsula não, no globo grelha. Porque quando a saliva fica ali, vai enferrujando. Você vai percebendo que vai enferrujando. Porque a saliva só tá ali, ela não tá entrando dentro dos componentes. Entenderam? E dá em contato com seus componentes eletrônicos e os danifica. Outra função é a atenuação de sinais, algo especialmente relevante quando se usa o microfone ao ar livre. Eu, por exemplo, uso meu microfone no Nextec ao ar livre, não utilizo ele, como é que se diz? Ele dentro de casa, não, eu utilizo ele ao ar livre. Aquela espuma vai deixar o ar, vai deixar menos ar ali, mas vai deixar um pouquinho de ar passar para não acabar tendo uma pressão, né? Vai deixar a pressão regulada para não sair muito esses ruídos, entendeu? Algo especialmente relevante quando o microfone
ao ar livre, em uma reportagem na rua, por exemplo, o vento não vai causar aquele assovio, entre aspas, na gravação. A espuma também diminui a captação do barulho das respirações de quem usa o microfone. Isso é verdade. Quando, por exemplo, eu uso o meu microfone, se eu aproximar o meu microfone perto do nariz, ele vai pegar. Mas se ele ficar direcionado na minha boca, ele não pega a minha respiração. Por causa daquela espuma, que aquela espuma vai reduzir o ar. Então, também a cápsula supercardioide, ela também vai fazer isso. Mas aquela espuma para cápsulas não cardioides, né, elas fazem aquele trabalho para ter menos ruído. As cápsulas cardioides, elas não são de presença direcionada na sua boca, mas ali ela vai ter um pouquinho de ruído, diferente da cápsula supercardioide, que vai ser direcionada na sua boca, que tem aquela espuma para proteger mais os ruídos, entenderam? Então é muito importante. Se você quiser que eu faça um vídeo explicando a diferença da cápsula supercardioide, da cardioide e da omnidirecional, comenta aí embaixo. Eu só vou fazer a diferença de cardioide, quer dizer, supercardioide e cardioide, porque a omnidirecional vai ser um pouco mais difícil, mas se você quiser que eu traga dessas três, vai ser um vídeo mais separado, beleza? Espero que tenham gostado de nossa pesquisa. Se gostou, deixa o like e se inscreve no canal para mais vídeos sobre tecnologia. Então, até o próximo vídeo aqui no Off Breno Tech e tchau!